Mãe solteira é sequestrada e leva 20 anos para encontrar a filha que achava perdida para sempre. Laura sempre foi uma mulher forte, mas o destino lhe pregou uma peça cruel. Em um dia de outono, as folhas caindo pareciam um prenúncio de algo sombrio. Depois de mais uma jornada exaustiva no trabalho, ela se esforçava para carregar as sacolas de compras, atravessando a rua movimentada. Um momento de distração. O celular vibra. Uma mensagem de Sofia, sua de alma. Mãe, onde você está? A resposta ficou presa na garganta. E então o inesperado. Uma van preta se aproxima, janelas escurecidas. E do nada, dois homens a puxam com brutalidade. O mundo gira ao seu redor enquanto seu grito ecoa, mas logo se apaga. Ela é levada. A escuridão do cativeiro é sufocante. Laura mal consegue respirar. O espaço é tão pequeno que seu corpo se transforma em um grito silencioso. O horror de estar separada de Sofia a consome. O que a menina, apenas um bebê na época, está fazendo agora? Pensar na filha a dilacera, mas também a faz querer lutar. A saudade é uma ferida exposta, mas a esperança se transforma em uma chama que nunca se apaga. Com o passar dos anos, os dias se confundem. Mas ela utiliza objetos comuns, um alfinete, um pedaço de papel, como ferramentas de sua liberdade. A rotina opressora se transforma em um campo de batalha psicológico. Cada momento, cada respiração, se torna um exercício de sobrevivência. Enquanto isso, Sofia cresce sob os cuidados de um casal que parecia perfeito aos olhos da sociedade. Eles lhe dão uma vida confortável, mas a verdade é uma sombra que a persegue. Ela não é apenas uma filha, é uma peça de um jogo obscuro, cercada de segredos que sua mente não pode acessar. A história de Laura se entrelaça à de Sofia, cada uma lutando em mundos separados, mas unidas por um fio invisível. Após 20 anos, o plano de Laura se concretiza. Em uma fração de segundo, ela burla a segurança de seus captores e ganha a liberdade que tanto almejou. O mundo lá fora está irreconhecível. Tecnologia avançada, ruas vibrantes e um sistema de vigilância cada vez mais penetrante. Mudanças que parecem apocalípticas a abalam. Mas sua missão é clara: encontrar Sofia. Porém, a busca não é fácil. A cada passo, ela se vê envolvida em uma teia de mentiras que desnudam uma rede poderosa ligada ao seu sequestro. O que aconteceu durante todos aqueles anos? Quem eram realmente seus sequestradores? Finalmente, em um encontro marcado por ansiedade, Laura e Sofia se olham nos olhos. O choque da verdade é arrasador. A jovem que cresceu acreditando ter perdido a mãe que já não reconhece a filha. Elas têm uma decisão a enfrentar: salvar uma a outra ou expor os responsáveis por uma vida de dor e separação. O perigo ainda está à espreita e a tensão é palpável. Laura sente seu coração pulsar mais rápido enquanto os segredos do passado ameaçam se revelar. E quando tudo parece estar prestes a se resolver, Laura recebe um aviso anônimo. Um e-mail sombrio que sugere que seu sequestro foi apenas o começo de algo muito mais profundo. As peças do quebra-cabeça se acumulam e ela se pergunta: o que mais está escondido nas sombras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura parou ao ler o e-mail. As palavras frias e ameaçadoras queimavam em sua tela. A ideia de que seu sequestro poderia ser parte de algo maior a deixou paralisada. Ela olhou para Sofia, que à sua frente ainda não entendia a gravidade da situação. O mundo parecia girar sem ela, e enquanto o passado se desdobrava como um filme, o nó na garganta de Laura se apertava. Ela precisava tomar uma decisão, mas o que estava em jogo era muito mais do que sua liberdade. O que foi? Sofia perguntou, percebendo a mudança repentina na expressão da mãe. Laura respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas.
Não seria fácil revelar a verdade, mas essa era a mínima parte do que estava prestes a descobrir. Sofia, começou, mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. 2 homens de olhar sombrio entraram no apartamento. Laura sentiu seu coração disparar. Um deles apontou um dedo para ela, como se estivesse a acusando de algo horrível. Você sabia, ele disse em um tom baixo e ameaçador. Do que você está falando? Laura não sabia mais o que pensar. Você não é apenas uma mãe. A frase pairou no ar pesado. Você é a peça mais importante do tabuleiro. Sofia olhou confusa para as 2 figuras, sem compreender o que estava acontecendo. O olhar de Laura se tornou feroz. Ela não ia deixar que nada acontecesse com sua filha. Em um movimento instintivo, ela se colocou na frente de Sofia, como um escudo humano. O que você quer? Gritou Laura, a raiva e o medo se misturando em sua voz. Os homens trocaram olhares, e foi então que o mais alto sorriu, um sorriso sinistro. Era um sorriso que Laura nunca esqueceria. Vamos fazer um trato. Ele deu um passo à frente, seu tom parecia quase amigável, mas sua presença era ameaçadora. Você pode ter sua vida de volta, sua liberdade e sua filha. Mas precisamos que você faça uma escolha. Laura sentiu as mãos tremerem. A tensão no ar era palpável. Um movimento brusco e tudo poderia desmoronar. Sofia estava ao seu lado, olha cheia de perguntas, um reflexo de curiosidade e temor. Que escolha? Laura perguntou, seu rosto pálido, enquanto lembranças de sustos e dor tomavam conta dela. Você tem que trair a confiança de alguém. Alguém que está diretamente ligado ao seu sequestro. Alguém que você ainda não identificou. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dela. O coração de Laura começou a bater maniacamente. O que ele estava insinuando? Por acaso um amigo ou um apoio de outrora estava envolvido nisso tudo? Cada minuto era uma eternidade, e a ideia de trair alguém a que se confiou era insuportável. Não posso fazer isso, gritou. Essa escolha não era sua, não era justo. Mas enquanto Laura pensava em protestar, seu celular disparou com outra notificação. O brilho da tela iluminou seu rosto na penumbra do apartamento, e ela viu o nome que lhe congelou a alma. Lucas. O passado a atropelou como um caminhão desgovernado. Você se encontrou com ele? Laura sussurrou, um choque percorrendo seu corpo. Mãe, quem é Lucas? A voz de Sofia cortou a tensão no ar, mas Laura estava longe, presa em um labirinto de memórias e traições. E agora, o que estava à beira da revelação tornava a situação ainda mais complicada. Laura se virou para os homens, mas eles já estavam recuando, um deles fazendo sinal de que a hora da verdade se aproximava. O que mais estaria escondido, além da traição iminente? Havia um fio solto que poderia desatar toda a trama, e o relógio não ia parar. O tempo estava correndo. Cada segundo que passava se tornava um peso insuportável. Laura sabia que precisava escolher, mas o que estava em jogo poderia ser mais devastador do que seu cativeiro. Secrets were never meant to be uncovered. E a próxima revelação poderia ser a última. Laura ainda estava em choque, o nome Lucas reverberando na sua mente como um eco de um pesadelo. Antes que pudesse processar, os 2 homens avançaram, um sorriso no rosto, mas a ameaça em seus olhos era clara. O que aquele homem queria dizer com "você é a peça mais importante do tabuleiro"? O medo congelava Laura, mas a proteção de Sofia era a prioridade. O que você quer? Laura insistiu, seu coração batendo acelerado. A resposta está mais perto do que você imagina, disse um deles, enquanto caminhava lentamente em direção a Sofia. O olhar de Laura se tornou feroz. Ninguém tocaria na filha. Fique longe dela,
gritou. Sofia, confusa, olhava para a mãe e os homens, seu olhar repleto de perguntas. Mas então, tudo aconteceu em um instante. Uma luz forte atravessou a sala e os homens trocaram olhares nervosos. Havia algo muito maior em jogo. Os sujeitos recuaram, mas a tensão tinha subido. Laura percebeu que o momento poderia ser um divisor de águas. O mais alto puxou um telefone, e a conversa se desenrolou e se tornou mais frenética. Ele olhou para Laura, e a expressão no seu rosto estava mudando. Você precisa fazer isso agora, disse, quase chorando. Senão, podem nos encontrar. Laura sentiu o chão sob seus pés tremer. Ela olhou para Sofia, que estava prestes a perguntar algo, mas o barulho de um carro frenético parando em frente ao prédio interrompeu. A porta se abriu, e mais homens armados entraram com uma confiança aterrorizante. O clima gelou. Laura olhou para os novos rostos e reconheceu um deles. Era um velho conhecido, alguém que pensou ter deixado no passado. Era Lucas, seu ex-parceiro, que havia apoiado durante os dias difíceis. O mesmo Lucas que achava que havia abandonado tudo. Mas por que ele estava ali agora? Laura! Ele gritou, e seus olhos se encontraram. A dor e a traição estavam evidentes em sua face. Você! Ela mal conseguia falar. Por que você está fazendo isso? Mas a resposta não veio. Em vez disso, os homens de antes pareciam nervosos, seus rostos agora pálidos. Lucas virou-se para eles e a tensão explodiu em um grito. O plano mudou. Agora temos que lidar com ela. Laura nunca se sentira tão perdida. Estava presa entre aqueles que a sequestraram e alguém que considerava amigo. O que havia de errado? O que Lucas estava escondendo? Era como um pesadelo em que todos os papéis estavam invertidos. Lucas não era apenas um ex-parceiro. Ele estava no centro disso tudo. O sequestro dela, os segredos de Sofia, a rede obscura. Você nunca deveria ter voltado, Laura, ele disse, a voz baixa. Isso era para ser fácil, mas agora complicou. Os homens começaram a avançar novamente, e a adrenalina tomou o controle. Laura segurou Sofia com força, a mente girando. O que havia acontecido durante os últimos 20 anos? Que jogo era esse? Nós temos que sair e acabar com isso, gritou Laura, decidida a proteger a filha a qualquer custo. No entanto, uma explosão repentina ecoou fora do prédio, seguida por gritos e fumaça. Paredes tremiam e os homens pareciam entrar em pânico. O caos havia desencadeado uma corrida contra o tempo. Temos que ir, agora! Laura disse, puxando Sofia pela mão. Mas a decisão estava feita. O que mais Lucas escondia? Antes que pudesse sair, um celular tocou novamente, e quando Laura olhou para a tela, viu uma mensagem. Você ainda não viu tudo. O jogo está apenas começando. O futuro era um vácuo cheio de incertezas, e neste momento, Laura entendeu que o maior desafio ainda estava por vir. O que Lucas realmente sabia? Por que o passado ainda estava tão presente? A única certeza era que as sombras do passado estavam prestes a se revelar. Laura ainda estava em choque. O nome Lucas reverberando na sua mente como um eco de um pesadelo. Antes que pudesse processar, os dois homens avançaram, um sorriso no rosto, mas a ameaça em seus olhos era clara. O que aquele homem queria dizer com "você é a peça mais importante do tabuleiro"? O medo congelava Laura, mas a proteção de Sofia era prioridade. "O que você quer?" Laura insistiu, seu coração batendo acelerado. "A resposta está mais perto do que você imagina", disse um deles, enquanto caminhava lentamente em direção a Sofia. O olhar de Laura se tornou feroz. Ninguém tocaria na filha. "Fique longe dela", gritou. Sofia, confusa, olhava para a mãe e os homens, seu olhar repleto de perguntas. Mas então, tudo aconteceu em um instante. Uma luz forte atravessou a sala, e os homens trocaram olhares nervosos.
Havia algo muito maior em jogo. Os sujeitos recuaram, mas a tensão tinha subido. Laura percebeu que o momento poderia ser um divisor de águas. O mais alto puxou o telefone, e a conversa se desenrolou e se tornou mais frenética. Ele olhou para Laura, e a expressão no seu rosto estava mudando. Você precisa fazer isso agora, disse, quase chorando. Senão, podem nos encontrar. Laura sentiu o chão sob seus pés tremer. Ela olhou para Sofia, que estava prestes a perguntar algo, mas o barulho de um carro frenético parando em frente ao prédio interrompeu. A porta se abriu e mais homens armados entraram com uma confiança aterrorizante. O clima gelou. Laura olhou para os novos rostos e reconheceu um deles. Era um velho conhecido, alguém que pensou ter deixado no passado. Era Lucas, seu ex-parceiro, que a havia apoiado durante os dias difíceis. O mesmo Lucas que achava que havia abandonado tudo. Mas por que ele estava ali agora? Laura! Ele gritou, e seus olhos se encontraram. A dor e a traição estavam evidentes em sua face. Você, ela mal conseguia falar. Por que você está fazendo isso? Mas a resposta não veio. Em vez disso, os homens de antes pareciam nervosos, seus rostos agora pálidos. Lucas virou-se para eles e a tensão explodiu em um grito. O plano mudou. Agora temos que lidar com ela. Laura nunca se sentira tão perdida. Estava presa entre aqueles que a sequestraram e alguém que considerava amigo. O que havia de errado? O que Lucas estava escondendo? Era como um pesadelo em que todos os papéis estavam invertidos. Lucas não era apenas um ex-parceiro. Ele estava no centro disso tudo. O sequestro dela, os segredos de Sofia, a rede obscura. Você nunca deveria ter voltado, Laura, ele disse a voz baixa. Isso era para ser fácil, mas agora complicou. Os homens começaram a avançar novamente e a adrenalina tomou o controle. Laura segurou Sofia com força, a mente girando. O que mais Lucas escondia? Antes que pudesse sair, um celular tocou novamente. E quando Laura olhou para a tela, viu uma mensagem. Você ainda não viu tudo. O jogo está apenas começando. A frase ecoou em sua cabeça e, ao mesmo tempo, o telhado do prédio estremeceu com outro barulho ensurdecedor. E então houve uma explosão. A janela ao lado estourou em cacos e o ar ficou cheio de vidro e fumaça. Laura gritou, envolvendo Sofia em seus braços e protegendo-a. Os homens estavam em alvoroço, um deles gritando ordens. Lucas, por outro lado, pareceu congelar. Ele a olhou com uma expressão de horror, como se estivesse se lembrando de algo terrível. O que foi isso? Laura gritou, a mente pingando de adrenalina. Eles estão aqui. Lucas sussurrou, o pânico na voz. Laura não entendia. Quem estava aqui? E então, de repente, Lucas caiu de joelhos, a mão no peito. Uma mancha escura começou a se espalhar por sua camisa. Um tiro havia sido disparado. Ele olhou para Laura, os olhos cheios de desespero e razão, enquanto o sangue escorria. Laura, você precisa saber. Ele começou, mas a voz falhou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ela já não sabia em quem podia confiar. As paredes agora estavam se fechando. As revelações e as traições dançando como sombras ao seu redor. Mãe, gritou Sofia, seu rosto pálido de medo. Laura hesitou, olhando entre Lucas e a porta. O passado e o presente colidiam. A única certeza era que o verdadeiro jogo apenas começava, e cada escolha poderia levá-la mais para a escuridão. O que mais estava escondido? A verdade estava bem ali, mas a cada segundo que passava, perguntas apareciam como espectros. O tempo estava correndo, e nesse caos, Laura percebeu. Mais segredos estavam a caminho, e o mais impactante ainda estava por vir. Laura mal teve tempo de processar a cena diante dela. Lucas, seu antigo parceiro, caído no chão, com o sangue se espalhando pelo piso. A adrenalina tomou conta dela, e o mundo parecia girar em câmera lenta. Ela olhou para Sofia, que chorava, a expressão aterrorizada. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Sofia tremia,
mas Laura não conseguia responder. O eco de passos se aproximava, e a ameaça pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Ela se virou para os homens, que agora estavam em um frenesi. Os gritos se misturavam aos sons distantes de sirenes, e a luz piscante das primeiras viaturas apareceu do lado de fora. Estava ficando tudo muito real. Então, em meio ao caos, Lucas levantou a mão, tentando se levantar. "Laura", ele sussurrou, a voz fraca. "Há algo que você precisa saber. Não sou quem você pensa que sou." O que ele disse fez o coração dela disparar. O que quer que Lucas estivesse ocultando agora parecia prestes a explodir. Ela se agachou ao lado dele, a respiração rápida. "O que você está dizendo?" perguntou, o medo a consumindo. Mas antes que pudesse dizer mais, a porta foi arrombada com um estrondo, e homens armados surgiram, rostos cobertos, o ar vibrando com a energia do perigo. Eles apontavam armas direto para Laura e Sofia, a cena se desenrolando em um sussurro de horror. "Todos no chão!" gritou um deles, e Laura agarrou Sofia, puxando-a para o chão. Lucas, em um último respiro de coragem, virou-se para os novos intrusos, como se estivesse tentando protegê-los. Apesar da dor, ele olhou para Laura e disse: "Eles vieram por você." As palavras balançaram a mente de Laura. O que ele queria dizer? O ambiente estava acelerado, e a impressão de traição começou a tomar forma. Antes que pudesse processar tudo aquilo, um dos homens apontou uma arma para Lucas. "Sabíamos que você não ia se manter longe", disse o homem, a voz fria. Então ele atirou. O som do disparo ecoou e a cena ficou em silêncio. Laura sentiu como se o mundo estivesse desabando. Lucas caiu, os olhos arregalados, e a expressão dele foi apagando lentamente, enquanto o sangue escorria. A respiração dela parou. Aquela não era a relação que pensava que tinha. O que tinha acontecido? A traição estava esperada, mas a profundidade disso a pegou de surpresa. "Mãe, por favor!" gritou Sofia, segurando o braço de Laura. O pânico nos olhos da filha ativa seu instinto protetor. Mas a verdade começava a se revelar, e quando Laura olhou nos olhos de Lucas pela última vez, um lampejo de insight a atingiu. "Ele", sussurrou Lucas, cujo olhar se apagava lentamente. "Ele é o seu pai." O tempo parou. Laura ficou paralisada, as palavras cicatrizavam no ar denso. A dor da traição misturada com a revelação que parecia um golpe. O homem que ela havia amado, que parecia estar ao seu lado, agora era o motivo de todo esse pesadelo. As sirenes se aproximavam, e a confusão reinava absoluta. O que significava isso tudo? Se Lucas era o pai de Sofia, então por que estava envolvido em tudo isso? Por que a manteve no escuro? O que mais ela nem sabia? Laura olhou para Sofia. As respostas estavam começando a se transformar em perguntas sem fim. As criaturas em seu redor avançavam, e a urgência da fuga se tornava mais intensa. Mas a verdade estava ali, à flor da pele. E o que mais Lucas trouxera consigo? As peças do quebra-cabeça estavam ainda muito longe de se encaixar. E em meio ao caos e os gritos, Laura se questionava se a vingança não era o que ele realmente pretendia, ou se era apenas o começo de uma nova batalha, onde os segredos do passado começavam a emergir, como monstros em busca de liberdade. Laura ainda estava em choque, as palavras de Lucas ecoando em sua mente como um trovão. Ele é o seu pai. Esse pensamento a paralisou. Ela sentiu que o chão sob seus pés se desintegrava, e o mundo ao seu redor se tornava uma massa confusa de dor e confusão. O que ele queria dizer? Como isso era possível? As sirenes estavam cada vez mais próximas. A tensão aumentava, mas a revelação a deixava ainda mais atordoada. Sofia, agarrada à sua mão, tremia. A cena da sala, agora repleta de gritos e movimentação, a pressionava ainda mais. Laura olhou para a filha, seus olhos cheios de medo e confusão. Ela queria gritar que estava ali para protegê-la, mas as palavras ficaram presas na garganta. O sentimento de traição começou a invadir cada parte do seu ser.
Mãe, o que está acontecendo? Gritou Sofia, cobrindo a cabeça com os braços. Laura respirou fundo, buscando a coragem que parecia escorregar entre seus dedos. Enquanto olhava para Lucas, caído no chão, o pânico crescendo, sentiu que ainda havia algo mais. Era como se uma sombra pairasse sobre tudo, esperando para ser revelada. E logo, tudo mudou. Uma explosão estrondosa ocorreu do lado de fora. A janela ao fundo estourou e os vidros voaram como uma chuva de facas. Laura se afastou, protegendo Sofia atrás de si. O som da explosão reverberou pela sala, fazendo tudo estremecer. Os homens atacantes começaram a gritar, mas o que quer que estivesse lá fora parecia muito pior. Antes que Laura pudesse entender o que estava acontecendo, um grupo de homens, mais bem armados e com uniformes táticos, irrompeu pela porta. Eles entraram como uma tempestade, sendo seguidos pelo caos. Um dos novos homens apontou uma arma para os homens de Lucas, e antes que alguém pudesse reagir, disparou. Em questão de segundos, gritos e tiros ecoaram, e Laura só conseguia se perguntar se iria sobreviver a isso. Mãe, eu estou com medo. Sofia tremia, e Laura não sabia como acalmar a filha. As balas voavam, e o chão estava manchado de sangue. Mas, em meio ao frenesi, Laura percebeu que algo estava prestes a se revelar. Quando Laura olhou para Lucas, a expressão no rosto dele mudou. Ele não parecia mais frágil. Havia um brilho de determinação em seus olhos. Laura, escute! Gritou Lucas, com esforço. Você precisa saber, tudo isso não é o que parece. Eu não sou seu inimigo, mas sim sua única esperança. As palavras dele cortaram como uma faca. Laura sentiu uma onda de confusão. O que Lucas estava realmente tentando dizer? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, outro homem armado, fortemente tatuado e de olhar implacável, virou-se para ela. Você não faz ideia do que está acontecendo, não é? Ele rosnou. O que seu pai fez, ele a usou como isca desde o começo. O coração de Laura parou. O homem a acusava. Mas como assim? As peças não se encaixavam. Seu pai? O que ele queria dizer? Laura sentiu sua cabeça girar. O que estava acontecendo? Enquanto Lena lutava contra a confusão, um novo disparo ecoou. As balas ricochetearam nas paredes, e por um instante, Laura viu Sofia sendo puxada para longe. O homem tatuado sorriu, um sorriso maligno que fez o estômago dela revirar. Ele te enganou e você não percebeu. Agora, a verdade vai vir à tona. Você sempre foi a peça mais importante do tabuleiro, riu o homem. Laura ficou em estado de choque, suas mãos tremendo. Enquanto as revelações batiam contra ela como ondas violentas, o que mais ela não sabia? E antes que pudesse juntar os fragmentos, a luz começou a piscar, e a sala foi preenchida por gritos aterrorizantes. Uma nova onda de agentes fez sua entrada triunfal, revelando que Lucas não era o único a ter uma conexão mais próxima com o que estava acontecendo. Com a chegada dos dois grupos, tudo indicava que esse era apenas o começo de um jogo muito maior. O caos se instalou completamente, e no magnético meio do furacão de balas e sombras, a última frase do homem ecoou. As mentiras estão prestes a serem desmascaradas. Prepare-se, Laura. E com essas palavras, Laura sentiu que o chão realmente tinha desaparecido sob seus pés. O tempo estava se esgotando. Ela precisava descobrir a verdade antes que tudo se perdesse novamente. E enquanto os tios continuavam, a única certeza que restava era o bom senso ainda a demarcar que o verdadeiro terror estava apenas começando. O tempo estava se esgotando. Ela precisava descobrir a verdade antes que tudo se perdesse novamente. E enquanto os tiros continuavam, a única certeza que restava era o bom senso ainda a demarcar que o verdadeiro terror estava apenas começando. As balas ricocheteavam nas paredes, e Laura agarrou Sofia mais perto com medo de que qualquer um desses homens pudesse atirar. Então seguiu-se um silêncio quase surreal. O estrondo da batalha ao redor diminuía a um murmurinho distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Lucas,
caído e ensanguentado no chão, tinha apenas uma fração de segundos a mais antes que a vida deixasse seu corpo. Laura não podia deixar que isso acontecesse. Ele era parte do quebra-cabeça, uma parte que precisava se encaixar. "Laura!" gritou ele. "Escute, preciso que você saiba." E num piscar de olhos, antes que pudesse entender o que estava prestes a dizer, uma luz ofuscante invadiu a sala. Era tão intensa que fez todos se inclinarem, cobrindo os olhos. Laura aproveitou o momento, puxou Sofia e se moveu em direção a uma porta lateral. Mas a luz não era qualquer uma. Era uma arma sonora, um dispositivo de contenção. A onda do som a atingiu e, de repente, a sala se transformou em um campo de batalha em câmera lenta. A maioria das pessoas caiu no chão e as vozes gritando se misturaram em um zumbido ensurdecedor. Laura caiu de joelhos e a visão dela se estreitou. Mas uma figura se destacou da confusão. Era uma mulher, avançando com confiança, uniforme preto reluzente e uma expressão resignada no rosto. Era ela quem havia ativado a luz. "Você não pôde ser salva, Laura", disse a mulher com uma voz gelada. Laura franziu a testa, a confusão a impedindo de compreender o que estava acontecendo. O que ela queria dizer? Ainda em estado de choque, Laura ergueu a cabeça. "Quem é você?" gritou, a raiva começando a consumir sua dor. A mulher lançou um olhar penetrante para Laura e então para Lucas, que agora estava totalmente imóvel no chão. "Eu sou a responsável por tudo isso." A declaração foi como uma facada. Laura sentiu seu coração disparar. O que quer que estivesse acontecendo, a verdade tornava-se mais distante. "Você?" Laura perguntou, a voz cheia de desprezo. "O que você fez?" "Eu os criei, você e Lucas. Você é a jogadora mais importante na nossa rede. A razão pela qual tudo isso começou." As palavras dela não eram menos que uma bomba, desmoronando qualquer sentido de proteção que Laura tinha conseguido construir. O que ela estava dizendo não poderia ser verdade, e abruptamente a realidade a cumpriu como um golpe. A mulher era a mentora de Lucas, uma figura que ele sempre temia, mas também admirava. E Laura era a peça que eles precisavam para avançar no jogo que se desdobrava há 2 décadas. Sofia paralisou ao lado da mãe, sem saber o que estava acontecendo. "Você não pode ser a mãe dela." Lucas finalmente conseguiu falar. Sua voz era um sussurro, mas cheio de horror. "Ei, o que está acontecendo?" berrou Sofia, sem entender a gravidade da situação. E ali no meio do caos e dos gritos em volta, a mulher sorria de forma implacável. "Oh, mas ela só nem sabe. Laura, você foi projetada. Um experimento bem-sucedido. A manipulação mais precisa." O peso das palavras era esmagador. Laura queria gritar, mas a verdade a paralisava com seu pavor. Sofia, que sempre acreditou que sua mãe era uma heroína, agora estava no meio de uma linha tênue de segredos tão profundos que poderiam afundar a todos. Mas então, as sirenes mais uma vez ecoaram e a confusão se instalava. A mulher se acomodou, observando o desenrolar da situação. "E agora as cartas estão na mesa", disse ela com um sorriso sinistro. "A escolha é sua, Laura." Laura sentiu um frio percorrer suas pernas. Ela perceber que não era apenas um peão, mas a rainha nesse jogo de xadrez mortal. Mas as consequências? O que ela realmente tinha se tornado? Enquanto a mulher olhava para ela com expectativa, a sala começou a se agitar novamente. E tudo o que Laura queria saber agora era: havia uma saída ou esse era o fim? As palavras da mulher ainda ecoavam, e Laura se sentia presa em um labirinto de dor e confusão. "Você sempre foi a peça mais importante do tabuleiro." O peso daquela afirmação parecia sufocá-la. A mente girava e um nó quente se formou em seu estômago. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o caos tomou conta da sala. Os homens armados lutavam entre si, e os gritos se intensificaram. Uma luz brilhante ofuscou a visão de todos.
O que era aquilo? Laura apertou os olhos e, naquele momento, a porta foi arrombada com força. A luz projetou sombras dançantes nas paredes, enquanto um grupo de homens, vestindo uniformes táticos, entrou. Em plena formação. Eram tantos. A adrenalina disparou. Laura não sabia se eram amigos ou inimigos. "Cuidado!" gritou um dos novos homens, avançando em direção à mulher que havia causado tanta dor. Mas a mulher, ao invés de recuar, sorriu. Havia uma calma inquietante em sua expressão. "Você acha que pode me deter?" afirmou, com um tom quase desprezando. A cena parecia uma batalha de titãs. E, em meio ao tumulto, Laura viu uma oportunidade. Ela agarrou Sofia pela mão e começou a se afastar. Cada passo a levava mais longe da confusão na sala. Ouvia os sons de tiros e gritos, mas precisava proteger a filha. No entanto, ao se mover, uma sombra passou rapidamente na sua visão. Lucas! Ele estava se levantando, seus olhos cheios de raiva e determinação. Ele não havia morrido? "Laura!" ele gritou, mas a voz estava fraca. "Escape!" Mas antes que pudesse segui-lo, tudo aconteceu em um instante. Um dos homens táticos apontou a arma para Lucas e Laura tentou gritar, mas não havia som. O disparo ressonou no ar como um eco de condenação. Lucas caiu novamente, e Laura sentiu o coração se despedaçar. "Não!" gritou, mas as palavras não alcançaram nada. A dor tomou conta, um luto instantâneo que a paralisou. E em meio ao desespero, a mulher que havia iniciado o caos estava rindo. "Você realmente achou que isso terminaria assim?" Ela zombou, enquanto Larry, o novo homem, olhava para o corpo no chão. A confusão reinava, e a atenção de todos se voltou para Laura. "Você não sabe o que está acontecendo, não é?" disse a mulher, agora avançando em direção a Laura. "Você sempre foi uma marionete. Agora, você finalmente verá o fio que controla tudo." Então, uma explosão estrombosa ecoou do fundo do prédio. As paredes tremeram, o chão ruiu sob seus pés e Laura foi jogada para frente. Quase como em câmera lenta, o teto desabou sobre eles. Ela gritou, mas o som se misturou ao estrondo da destruição. Debruçada no chão, tudo era escuridão e poeira. Laura virou-se rapidamente, as mãos trêmulas, procurando por Sofia. E quando finalmente a encontrou, a cena que se desenrolava deixou seu coração em pedaços. A mulher de uniforme estava caída no chão, e ao seu lado estava o homem que havia disparado contra Lucas. Mas algo estava incrivelmente errado. Quando Laura olhou mais de perto, o rosto da mulher a fez parar. Aqueles olhos, era como olhar para um espelho. "Não, isso não pode ser!" Laura sussurrou, o choque a paralisando. A mulher era idêntica a ela. "Surpresa", disse a visão risonha do piso, com um sorriso sarcástico. "Sua vida é uma teia de mentiras, Laura. Não sou sua inimiga. Sou sua irmã gêmea. E nós precisamos conversar sobre este jogo que estava em andamento." Nesse momento, enquanto a poeira assenta, cada fragmento de esperança que Laura tinha desmoronava. O que estava acontecendo? Ela tinha uma irmã? As verdades estavam se entrelaçando de forma desesperadora. E a batalha, que parecia ser tão clara, agora estava cheia de dúvidas. Laura ficou paralisada, o mundo ao seu redor se desvanecendo enquanto as peças do tabuleiro finalmente começavam a se revelar. Mas qual seria o próximo movimento? E mais importante, o que todas essas revelações significavam para ela e Sofia? Laura ficou paralisada, olhando para a mulher que parecia ser sua duplicata. As palavras ditas com um tom de superioridade ecoavam em sua mente. "Você sempre foi uma marionete." O que aquilo significava? Mas antes que ela pudesse investigar mais, um barulho ensurdecedor a fez voltar ao presente. O teto do prédio começava a desmoronar. O concreto caía em pedaços ao redor deles, e a poeira enchia o ar, tornando difícil respirar. Laura agarrou Sofia, puxando-a para um canto, mas a mulher gêmea avançou com um olhar desafiador. "Você não pode fugir da verdade, Laura", gritou. Nesse momento, um novo conjunto de homens armados apareceu, mais uma vez invadindo a sala.
A batalha se intensificava e os sons de tiros e gritos aumentavam. Laura sentia o coração disparar. O que ela deveria fazer? A confusão a envolvia como uma manta pesada. As balas começaram a voar pelo ar. Laura conseguiu ver uma abertura na saída. Já não importava o que era real ou não. Era hora de agir. "Rápido, Sofia!" ordenou, puxando a filha pela mão enquanto os disparos se intensificavam. A cena se desenrolava em câmera lenta. O caos, o desespero e as sombras se movendo. A mulher gêmea estava ali, erguendo a arma, pronta para atirar. Mas antes que eu tivesse tempo de puxar o gatilho, as portas do prédio se arrombaram novamente, revelando um grupo de homens em ternos escuros. Eles avançaram com confiança, cercando a mulher e separando-a de Laura e Sofia. O mais alto deles tinha uma cicatriz no rosto que lhe dava um ar ameaçador. "Isso acaba agora!" O homem gritou. A tensão era palpável. Laura não sabia quem eram, mas parecia que eram aliados. Naquele momento crítico, a mulher gêmea olhou para Laura e um suspiro pesado revelou um segredo devastador. "Você nunca entendeu, Laura. Lucas enganou você. Ele não é seu pai. Ele é seu irmão." O mundo inteiro pareceu parar. Laura sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Lucas, seu irmão? Não. Não poderia ser verdade. A confusão a consumia, enquanto imagens de seu passado começavam a girar em sua mente como um tornado. "Você está mentindo!" Laura gritou, mas o rosto da mulher gêmea mostrava a certeza de sua afirmação. E o eco daquela revelação permeava o ambiente, como um eco que nunca se apaga. Neste momento, outro tiro foi disparado. Laura viu uma linha de sangue escorrendo da testa de um dos novos homens, enquanto ele caía sem vida. O pânico rapidamente se instalou nos rostos à sua volta. O caos era absoluto. "E encontrem a filha!" A mulher gêmea gritou agora, voltando sua atenção para os homens que pareciam ter vindo para salvá-las. A traição estava se desvelando, e Laura estava totalmente perdida. A vida de Laura desmoronava, revelando uma teia de mentira após mentira. Cada frase, cada interação que ela teve com Lucas agora estava repleta de novas dimensões. Mas a verdade se tornava uma faca com um lado afiado. E o que mais estava escondido nas sombras? Enquanto a batalha se desenrolava, Laura sentiu uma onda de amor e raiva. A necessidade de entender o que estava acontecendo se tornou uma prioridade. Seu olhar encontrou o homem misterioso que havia surgido do nada e que já parecia um aliado. O olhar dele conectou-se ao dela e, nesse momento, pareceu que ele poderia ter as respostas. "O que há de verdade sobre você?" Laura questionou, enquanto Sofia segurava sua mão, inocente no meio daquela tempestade. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a sala explodiu em um novo surto de tiros. Laura se virou para o irmão, ou agora para o pai. Nessa confusão, a única certeza que tinha era que mais segredos estavam prestes a serem revelados. Ela precisava descobrir rapidamente quem eram seus verdadeiros aliados e inimigos. Enquanto a poeira começava, o jogo estava longe de terminar. Laura sentiu seu coração acelerar enquanto o caos ao redor se intensificava. Ela precisava agir. A revelação da gêmea a tinha deixado atordoada, mas não havia tempo para hesitar. O prédio estava desmoronando, e a tensão nos ares apontava que a qualquer momento tudo poderia piorar. "Vamos, Sofia!" gritou, puxando a filha para mais perto. O chão estremeceu novamente, e Laura conseguiu ver os homens da organização rival recuando. Enquanto seus aliados avançavam, um deles, o homem de olho penetrante que parecia ter as respostas, se aproximou de Laura, sem desviar o olhar da gêmea. "Precisamos sair agora, antes que tudo acabe", ele disse, sua voz grave cortando o medo que dominava a sala. Laura sentiu, seu foco estava em Sofia. Quando olhou para sua filha,
Viu a mesma determinação que havia lutado para que aparecer o tempo todo. O que quer que estivesse acontecendo, elas precisavam enfrentar juntas. Mãe, eu não entendo! Sofia gritava atrás dela, mas Laura não tinha tempo para explicar. O que ela mais queria era proteger sua filha. Mesmo que isso significasse enfrentar um passado que parecia mais sombrio a cada instante. A gêmea fez um movimento, como se quisesse entrar na frente de Laura e Sofia. Mas o homem a encarou. Você não vai escapar dessa. O jogo acabou. Ele deu um passo ameaçador e, por um instante, Laura sentiu uma onda de alívio ao ver que havia alguém para impedi-la. Sofia segurou a mão da mãe e, juntas, elas correram em direção à saída. As sirenes de polícia ficavam mais próximas, e enquanto elas passavam pelas portas quebradas, Laura teve a sensação de que estava finalmente se libertando. Mas sabia que a verdade ainda a cercava. Mesmo ali, certas respostas poderiam não ser bem-vindas. Do lado de fora, o céu já estava começando a escurecer. Os carros dos policiais bloqueavam as ruas e a confusão reinava. As vozes das pessoas misturavam-se às sirenes e Laura sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. As duas estavam longe do perigo imediato, as pernas tremendo, mas a fé na segurança a guiava. Laura puxou Sofia para um lugar seguro e a sentou junto a ela, respirando fundo. Mãe, o que acontece agora? A voz de Sofia era suave, e a inocência da criança ajudava Laura a lembrar a razão pela qual havia lutado tanto. Eu não sei, querida, mas nós vamos descobrir juntas. Laura sorriu, mesmo que a dúvida permanecesse na mente. O que mais havia sido escondido? Que mais segredos existiam em seu passado? Mas uma coisa era certa: elas agora tinham uma chance. E enquanto o sol começava a se pôr, Laura e Sofia poderiam ver o brilho dos veículos policiais. Um novo dia estava prestes a começar, mesmo que o amanhã trouxesse mais perguntas do que respostas. Laura estava pronta para enfrentar o que viesse, porque agora sabia que nenhuma verdade a separaria de sua filha novamente. Mas algo lhe dizia que a gêmea ainda as observava das sombras, e que o jogo ainda não havia terminado. E com isso, um pensamento cruzou sua mente. Será que os laços familiares eram tão inquebráveis assim? Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você preso. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. E só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar esse ser.